Olá, meus amigos e minhas amigas, participantes do Selfie Video Course. Como é fácil apurar resultados econômicos? Hoje nós vamos tratar da parte 2. São as classificações de receitas e despesas. Fazemos algumas observações complementares e terminamos mostrando o erro no balanço da Petrobras. Vamos complementar esse curso. Um curso rápido, eu acho extremamente útil esse curso, porque dá uma visão sistêmica da contabilidade e as pessoas que já têm alguma formação, que esteja começando a entrar na área contábil, ela vai ter uma visão sistêmica da contabilidade, com isso se tornar segura na questão de apuração de resultado, entender realmente o que é que está acontecendo. Porque eu trato realmente da filosofia da contabilidade, tento mostrar e esclarecer os princípios básicos e fundamentais da contabilidade com exemplos bastante simples, porém o retrato completo da realidade, ok? Vamos lá. Classificação de receita e despesa. O objetivo principal da classificação de receitas e despesas na contabilidade é identificar a receita do período e a despesa do período, porque isso é fundamental para a apuração de resultado. Não se pode nunca colocar receitas do período e comparar com outras despesas além das despesas do período, das despesas que foram incorridas para obtê-las. Então só tem lógica isso. Ora, se eu produzo doce de banana, eu compro banana, transformo isso no produto de banana e vendo. A receita dessa receita que eu obtiver, vender isso, eu tenho que comparar, olha só, com o custo da banana na matéria-prima, com o custo, com a despesa de transformação da banana em produto, com o pagamento de salário da mão de obra, com os salários administrativos, despesas administrativas, isso tudo referente àquela receita daquele período. Só. Então veja só, é receita contra custos e despesas incorridos para obter. Isso é fundamental. Por isso que o regime da competência do exercício, ele é muito rígido em relação a isso. E obedece, não é? Traduz o que diz a equação fundamental da contabilidade, ou seja, bem mais direitos, menos obrigações é igual a patrimônio líquido. E a apuração de resultado, para ficar bem claro, a apuração de resultado do lucro ou prejuízo se refere ao aumento ou diminuição do patrimônio líquido, não entrada e saída de caixa, não é. Portanto, lucro é uma coisa e caixa é outra, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá certo? Licença aí que eu preciso tomar um cafezinho. Olha só, vamos falar de receitas agora. Receita tem dois tipos de receita: a receita do período e a receita futura. Quando a mercadoria, produto ou serviço é vendido e entregue, ela é a receita do período que foi entregue. Vendeu e entregou é receita do período. Tá certo? Muito bem. As receitas futuras só existem em relação ao serviço. Você vende o serviço hoje, mas vai entregar no futuro. Isto aí é uma receita futura. Então alguém contrata um seminário da minha empresa, por exemplo, para o ano seguinte, 2016, e acertei tudo hoje. Recebo dinheiro, eu recebo a garantia de que vou receber aquele seminário, eu começo a gastar em função disso. Mas eu só terei a receita desse seminário considerada quando o seminário for feito. Tá certo? Então, agora veja só, e por que produtos e serviços não tem isso?
Olha, é uma questão de característica da coisa. Veja só, quando eu tenho uma mercadoria para ser vendida, chega o freguês, olha, compra a mercadoria, se gosta ou não, compra a mercadoria. Tá certo? O produto é a mesma coisa. Eu transformei banana em doces de banana, então estou lá na fé, chega alguém que quer comprar, compra ou não. Agora, imagine só, se o cara quer comprar banana, ele sabe que eu produzo banana, ele chega e diz, olha, é o seguinte, mas eu não tenho uma banana hoje, estou terminando amanhã, não tenho uma banana, isso tudo bem. Eu te pago hoje e você me devolve o dinheiro se você não entregar. Não tem problema nenhum. Eu aceito o dinheiro dele e fico ali. Não vendi a banana. Eu recebi o dinheiro como se fosse um empréstimo para que eu pudesse produzir a banana e entregar para ele. Tá certo? Então é por isso que não existe venda futura de mercadorias e serviços. Porque elas estão prontas, estão ali. Você vai comprar. Se por acaso não estão ali, você vai comprar, você está emprestando dinheiro para receber depois, você está emprestando dinheiro para que alguém faça isso. Agora, em relação a serviço, não é assim. O serviço eu não posso comprar hoje e receber hoje. Dificilmente tem serviço desse tipo. Eu quero pintar o apartamento da minha loja, as salas da minha loja. Você acha que alguém vai vender o serviço e entregar no mesmo dia? Não. Ele vai levar alguns dias para me entregar aquela pintura, ou às vezes meses. Então é uma característica diferente. E olha só, tem outra característica diferente que permite isso. Tanto faz a empresa que compra e revende mercadoria como a empresa que compra e revende produtos. Elas, ao comprarem mercadoria para revender, não diminui o patrimônio líquido das firmas. A indústria também, ao comprar matéria-prima para transformar, também não reduz o patrimônio líquido. Porque compra matéria-prima, paga, diminui o patrimônio, mas tem matéria-prima. Tá certo? Agora, em relação a serviço é diferente. O serviço começa gastando. Para a empresa que vai pintar as minhas lojas, no momento que ela lava a lata de tinta, leva o pessoal para trabalhar, para pintar, ela está gastando dinheiro. Está gastando recursos. E vai receber ao final da obra. Então é por isso que eu posso ter uma venda futura de serviço e não de mercadorias e produtos. Porque mercadoria e produto só é considerado vendido do período quando ele é vendido e entregue. O serviço não pode. O serviço eu começo hoje e termino daqui a 1 mês, 2, 3 meses. É essa a grande diferença que existe. Portanto, não existe receita futura de mercadorias e produtos, e sim de serviços. Tá certo? Ok. Vamos agora tratar de despesas. Vamos fazer a classificação de despesas. Nós vimos que despesa é quando a contabilidade registra uma operação da atividade econômica da empresa e o resultado, o efeito disso, a redução do patrimônio, é uma despesa. Mas veja bem, nós estamos aqui querendo saber o que é despesa do período, ou que essa despesa se refere, tá? Que aí vai ser um pouco diferente do que é receita. Olha só, no momento que registrou e que significou uma redução do patrimônio líquido, é uma despesa. Porém, temos que dar alguns passos para identificar exatamente essa despesa. Por exemplo, se a despesa foi consumido o benefício dessa despesa, é uma despesa do período. Em seguida eu pergunto, essa despesa está relacionada com alguma receita? Não. Então, é do período. Veja só, tem 3 passos que nós temos que dar. Primeiro, redução do patrimônio líquido. Registrou uma operação e houve uma redução do patrimônio líquido. Ao reduzir o patrimônio líquido, eu quero saber se é uma despesa do período ou que tipo de despesa é essa. Primeira pergunta que eu faço é o seguinte: o consumo foi totalmente... O benefício foi totalmente consumido? Se foi, poderá ser uma despesa do período. Mas para isso eu tenho que ter uma terceira pergunta. Essa despesa está relacionada a alguma receita? Se não tiver relacionada a receita nenhuma, ela é uma despesa do período. Ou seja, para ser despesa do período, ela precisa reduzir o patrimônio líquido,
ter o benefício consumido totalmente. E terceiro, não está relacionado com receita nenhuma. Tá certo? Vamos começar mostrando aqui o que é despesa antecipada. Uma despesa antecipada, não é? Acontece. Vamos botar um exemplo claro. É o seguro. Seguro é uma despesa antecipada. Veja só por quê. No momento que a empresa faz um seguro e ela paga o seguro, como é que ela faz o seguro? Ela faz o seguro, por exemplo, do carro da empresa por 1 ano. E o seguro é R$ 1.200. Tá certo? Ela paga. Se pagar à vista, há redução do patrimônio líquido, por isso é uma despesa. Se pagar a prazo, há um aumento das obrigações e reduz o patrimônio líquido, por isso é uma despesa. Contudo, vem a segunda pergunta. O benefício já foi totalmente consumido? Se é seguro, não. Qual é o benefício que tem do seguro? O benefício que você tem do seguro é que seu carro será segurado pelo prazo de 1 ano. Então o benefício tem 1 ano de prazo. Então no momento que você está fazendo seguro, ele não foi consumido. Então não é uma despesa do período. É uma despesa antecipada, porque o benefício não foi consumido. Tá certo? Muito bem. Agora, à medida que o tempo passa, o benefício vai ser consumido. E à medida que o benefício é consumido, ele se transforma em despesa propriamente dita, despesa do período. Está claro isso? Muito bem. Tem outro exemplo. Despesas pagas antecipadamente. Juros. Isso existe muito quando o país tem inflação. Os bancos usam cobrar antecipadamente os juros de 3 meses, por exemplo. E isso é uma despesa e é uma despesa antecipada. Por quê? Porque no momento que você faz um empréstimo de 100 mil, por exemplo, você recebe 97 mil. Pagou 3 mil de juros por 3 meses. Ora, no momento que você fez aquilo, você não está consumindo. Qual é o benefício desse empréstimo? É você ficar com o dinheiro do banco por um prazo de 3 meses. Então ele não foi consumido o benefício. Ele vai ser consumido à medida que o tempo passa. Então, da mesma forma que o seguro é uma despesa antecipada. Mas à medida que o tempo passa, passou 1 mês, por exemplo, R$1.000 de seguro de despesa será considerada, despesa financeira será considerada como despesa realizada, ou seja, despesa do período. Claro? Muito bem. Tem outro tipo de despesa, você faz no registro da operação, é uma redução do patrimônio líquido. É do período? Não sabemos. Qual é a segunda questão que nós vamos saber? O benefício foi totalmente consumido? Foi totalmente consumido. Já pode considerar uma despesa do período? Não. Eu preciso saber se está relacionado com alguma receita ou não. Por exemplo, a empresa é uma indústria farmacêutica e desenvolve uma vacina contra a AIDS. Então, no momento que ela desenvolve a vacina contra a AIDS, ela faz aquele projeto. Ela não sabe se vai ter essa receita, se essa vacina vai ser positiva ou não, se vai gerar receita ou não no futuro. Então, no momento que você faz despesas com os médicos, salário, mão de obra, material para pesquisa, está havendo uma despesa. E é uma despesa que o benefício é totalmente consumido. Pagou o salário no mês, consumiu. Pagou o material que foi envolvido na pesquisa ali, sumiu. É despesa totalmente consumida. Mas é do período? Não, porque ela está relacionada a uma receita que, se ocorrer, ocorrerá no futuro. Ou seja, se o projeto for feliz, não é? Vai surgir a vacina contra a AIDS, e à medida que a vacina contra a AIDS for vendida e gerar receita, a receita dela, lá naquele futuro, será comparada com as despesas daquele futuro e as despesas que aconteceram hoje, que são consideradas despesas diferidas. Porque nós vimos que a apuração de resultado é a receita do período, no caso a receita da venda da vacina, contra custos e despesas incorridos para obtê-las. Então essas despesas ocorreram hoje, mas lá na frente ela vai ser considerada para apuração de resultado. É a lógica da apuração de resultado da contabilidade. Tá certo? Muito bem. Então, despesa diferida. Existe também a despesa futura. A despesa futura só existe quando existe uma receita futura. Olha, veja só. No momento que minha empresa é contratada para realizar
um seminário em 2016, ali que assinei o contrato, recebi o dinheiro ou a promessa de que vou receber no futuro, ou seja, algumas duplicatas a receber, etc., títulos a receber, eu registro a operação, né, como receita futura. Dali, daquele momento em diante, eu vou começar a gastar recursos para realizar aquele seminário. Vou contratar professores, vou contratar pesquisas, vou comprar livros para que isso seja utilizado como matéria-prima do seminário. Ou seja, em cima disso aí que eu vou elaborar o seminário. Então, essas despesas que eu estou fazendo agora são despesas que eu diminuo meu patrimônio líquido, o benefício é totalmente consumido, porque o livro, o salário, tudo isso está sendo consumido imediatamente. Mas essa receita mas essa despesa não é do período, porque ela está associada a uma receita futura. Tá certo? Então ela é uma receita futura. Porque ela está direcionada já para aquela receita futura, para aquele seminário que vai acontecer lá no futuro. Lá no futuro acontece o seminário. Aconteceu o seminário, terminou. Naquele dia, ele é registrado como receita do período. E o resultado é apurado como? A receita do período menos custos e despesas incorridos em toda a época. Não só lá no ano 2016. Todas as despesas que ocorrer hoje são consideradas. Porque, veja só, sempre eu quero enfatizar isso. A receita é do período. As despesas e custos não necessariamente sejam do período. Basta que estejam contribuindo para a obtenção daquela receita. E aí, então, elas serão consideradas na apuração do resultado econômico. Ok? Muito bem. Feito isso, nós chegamos à conclusão. Mas eu vou mostrar aqui, porque eu sugiro hoje em dia que as apresentações deveriam ter a demonstração da posição financeira da empresa. Só não existe aqui outra coisa a não ser contas patrimoniais, como caixa, valores a receber. Não existe aqui despesas antecipadas, despesas diferidas, como acontece na demonstração de hoje. Para que isso aconteça, eu apresento também a posição econômica. Isso é a melhor maneira de você ver e observar o que acontece quando você tem uma despesa antecipada, por exemplo. Eu vou aqui, olha, posição econômica. Posição econômica. Posição financeira. Vamos imaginar que eu tenho uma despesa com o seguro hoje de R$600, seguro que eu vou fazer por um ano para o meu terreno, sei lá, R$600. Se eu fizer isso aqui, olha o que vai acontecer. 1.000 menos 600 é 400. Há uma diminuição do patrimônio líquido. Diminuição do patrimônio está ali. Tá certo? É despesa? Não é despesa. Não vai para o demonstrativo do resultado porque não é despesa, ainda não consumiu. Para onde é que ele vai então? Ele vai para a posição econômica da empresa. Olha só. Na posição econômica da empresa, é lá. Os 1.000 patrimônio líquido teve uma despesa antecipada de 600. Olha aqui. Então nós vimos lá que o patrimônio líquido contábil da empresa é 11.000. Aí o patrimônio líquido financeiro já é 10.400. Porque o patrimônio líquido financeiro age imediatamente, a posição financeira age imediatamente. Qualquer que seja o registro, imediatamente é considerado e a posição financeira é apresentada. Tá certo? Muito bem. E o contábil? O contábil não. Ele funciona de acordo com o regime da competência do exercício. E agora nós vamos ver isso. Qual é o regime da competência? É o seguinte, não é? Despesa é consumo. Só é considerado despesa quando o benefício é totalmente consumido ou é consumido parcialmente. Vamos imaginar aqui o seguinte. Aqui, olha, a posição financeira, já não mexo mais na posição financeira. Vou para o resultado. Só sei que tem uma despesa aí de 600, não é isso?
E lá na posição financeira que me diz isso, olha, 600 despesa antecipada. Chegou metade do mês, não aconteceu nada nessa empresa, metade do mês são 300 daquela despesa antecipada, obviamente. Se é 300, olha o que eu faço, seguros, menos 300. Não tenho mais nada a fazer, vai aparecer um prejuízo de 300. Eu vou olhar aqui na minha posição econômica. Olha o que vai acontecer. Na minha posição econômica, o patrimônio líquido contábil foi reduzido para 10.700. Por quê? Porque botei 300 como despesa, que foi lá para lucro, e o prejuízo é esse aqui. Muito bem, despesa antecipada. Olha o que vai acontecer aqui. Eu consumi. Era 600, passa a ser somente 300 agora a consumir. Então, se você olhar o patrimônio líquido contábil e o patrimônio líquido financeiro, a diferença são os resultados econômicos pendentes, isso que nós estamos falando. Pendente de quê? Pendente do consumo. Né? Porque eu consumi metade do ano eu consumi metade do meu seguro. A outra metade será consumida no final do ano, por exemplo. Então aqui está me dizendo, olha, daquele seguro de 600, 300 já foi consumido e bateu no patrimônio líquido contábil. 300 ainda não, mas ele bateu no patrimônio financeiro no início todinho, 600. Tanto que era 11, passou para 10.400. O patrimônio líquido contábil ficou 11, agora com 300 ele deve para 10.600. No próximo ano, olha aqui o que vai acontecer. Ele vai para 300 aqui, e aqui, olha, eu vou botar na demonstração de resultado quanto? 600, menos 600. Essa é a melhor maneira de você entender o que está acontecendo. E aí o patrimônio líquido contábil e financeiro serão absolutamente iguais. Ou seja, o que vale mesmo é o patrimônio líquido financeiro. O contábil é uma consideração a respeito do resultado econômico, que é de uma importância fundamental. Porque, olha só, se a empresa tem um problema de liquidez, tomar dinheiro emprestado. Tomou dinheiro emprestado, resolveu o problema de liquidez dela, imediato. Mas, para isso, ela vai pagar juros, vai ter despesa sobre aquilo. Então, para ela sair do buraco, só tem uma maneira, ela gerar resultado. E por isso os resultados têm que ser medidos, os resultados econômicos têm que ser medidos, porque é ali que se faz, né? Que se faz o acompanhamento de como está desenvolvendo a empresa. Porque, por exemplo, você resolve rapidamente ali. Mas se uma empresa tiver um lucro, um prejuízo muito grande, por exemplo, a situação financeira da empresa vai também descer. Mais cedo ou mais tarde ela vai descer. Agora, para você recuperar, como é que faz? Só através do aumento de resultado. Gerar mais resultado. Agora, só que para gerar resultado, você precisa aumentar a venda. É fácil? Não é fácil. Precisa saber se os concorrentes deixam. E se você tem capacidade de aumentar a venda. Pode também reduzir custo. Será que é fácil reduzir custos? Não é tão fácil assim. E despesas? É fácil reduzir despesas? Então, o negócio é mais embaixo. Então não é o problema financeiro. O problema financeiro você resolve rapidamente tomar um empréstimo. Tá certo? O problema econômico é por isso que ele tem que ser medido. Porque é ele que vai dar a tônica da sobrevivência da empresa. Tá certo? Eu posso muito bem resolver problemas imediatos de liquidez através de dinheiro emprestado. Mas isso só será sustentável se a empresa gerar resultados econômicos. Daí a importância da apuração do resultado econômico. Ok? Muito bem. Vamos chegar agora às observações complementares. Eu quero alertar bem para vocês. Tudo que nós estamos falando de receita e despesas fala da atividade econômica. Ao registrar uma operação da atividade econômica, se ela aumentar o patrimônio líquido, é uma receita. Se diminuir, é uma despesa. Mas registro de quê? De uma operação da atividade econômica. O que significa isso? A atividade econômica é o seguinte: é você comprar, vender, pagar salário, despesa de depreciação, despesa disso. Isso faz parte. Por exemplo, eu vendo doce de banana. Eu compro banana, né? Transformo banana em produtos, compro açúcar para jogar dentro dessa banana, pago mão de obra para trabalhar nas máquinas, compro máquina para produzir banana,
tem a despesa de depreciação das máquinas. Tudo isso é atividade econômica. Agora, por exemplo, quando a empresa tem aumento de capital, o aumento de capital, obviamente, né? O aumento de capital, obviamente, aumenta a posição financeira. Porque se eu tiver um aumento de capital nessa empresa aqui de 10 mil, eu vou botar 10.400 aqui no caixa. E imediatamente meu patrimônio líquido aumenta para 20.400. Tá lógico isso? Ah. E aí, é da atividade econômica? Não é da atividade econômica. É por isso que o aumento de capital não passa por onde? Pelo demonstrativo de resultado econômico. No demonstrativo de resultado econômico só passam o registro das operações que aumentaram o patrimônio líquido das receitas ou diminuíram o patrimônio líquido das despesas. O capital aumenta o patrimônio, mas não é da atividade econômica, não passa por aqui. Tem um demonstrativo chamado Demonstrativo das Mutações Patrimoniais. É lá que você coloca isso, mostrando como o patrimônio líquido do ano passado se desenvolveu até chegar ao patrimônio líquido atual. Além do lucro, que o lucro aumenta o patrimônio líquido e o prejuízo diminui o patrimônio líquido. Além do resultado econômico, tem outras operações que aumentam o patrimônio líquido ou diminui. Uma é aumento de capital, aumenta o patrimônio líquido, mas não é da atividade econômica. A mesma coisa é dividendo. Diminui o patrimônio líquido, mas não é da atividade econômica, portanto não passa pelo demonstrativo de resultado econômico. Inclusive, é do lucro que se paga o dividendo. Lucro já feito. Então, ele não é da atividade econômica. Ela é uma operação financeira. Tanto aumento de capital como o pagamento de dividendo são operações financeiras. Tá certo? Muito bem. E agora aqui, eu vou mostrar para vocês o grande erro que houve na publicação do balanço da Petrobras relativo ao ano 2014, que foi publicado há 2 semanas atrás. Olha só. Por tudo que nós já fizemos nesse nosso curso, nós podemos entender muito bem isso. Olha o que a Petrobras fez. Publicou um prejuízo de 21.330. Quando você vai olhar, tem aqui impairment. O que é impairment? No caso, foi aquela Abreu e Lima e outras refinarias que eles tentaram construir e não deu em nada. Então são valores que não, são irrecuperáveis. Muito bem, olha só, valores recuperáveis. Quer dizer, aquelas refinarias foram consideradas esses valores aqui dentro, nunca contribuíram para essa receita. E vocês se lembram bem, a apuração de resultado é a receita do período com os custos e despesas incorridos para obtê-la. Esta impairment dessas refinarias jamais contribuíram para essa receita. Elas não produziram nenhuma gota de petróleo. Como pode entrar aqui no resultado? Não pode. Está errado. A bússola da Petrobras e de toda a empresa é a apuração de resultado. Se essa bússola estiver quebrada, estiver mal feita, não sabe que direção vai indo. Tá certo? Outra despesa aqui. Gastos capitalizados. Vocês sabem o que são gastos capitalizados? Que eles colocaram gastos capitalizados? São a propina. Aquela propina de 3% dada ao PT, ao grupo do PT e dos seus aliados no governo. Denunciado pelo Paulo Roberto da Costa e Pedro Barroso e os demais. Tá certo? Ora, como é que uma propina faz parte da atividade econômica? Não tem. A Petrobras vende petróleo. O que é que ela faz? Cava poço. Ao cavar o poço, retira o petróleo. Refina o petróleo e vende. Ou vende o petróleo bruto. Então, a atividade econômica dela é isso. É a receita que ela tem dessa venda desse petróleo e dos produtos do petróleo. Em comparação com os custos. A escavação dos poços. O pagamento da mão de obra. As máquinas e equipamentos que foram utilizadas para produzir o petróleo, ou para limpar o petróleo, para refinar o petróleo. Isso que é atividade econômica. Agora, propina é roubo. Impairment é incompetência e roubo. Porque o impairment, Abreu e Lima, é uma verdadeira fábrica de recursos desviados. Parece que o único objetivo dela
foi aumentar as fontes de financiamentos de recursos desviados para financiar o PT e os seus aliados. O seu Lula é o maior responsável por isso. Foi ele que vetou, em 2009, uma decisão do Congresso baseada num laudo do TCU que recomendava que as obras da Petrobras deveriam ser paralisadas para que se analisasse o superfaturamento que estava existindo naquela época. O Lula vetou. E ele vetou. O superfaturamento aí então aumentou, mas foi uma autorização para o pessoal dele que estava injetado, que estava, né, dentro da Petrobras, como Paulo Roberto da Costa, como Pedro Barroso, o Renato Duque, estavam lá dentro para isso. Então isso foi um aviso. Olha, liberou geral. E aí, daí esse montante enorme de recursos desviados da Petrobras. Isso é um absurdo, isso. Tá certo? Muito bem. Se você olhar, na realidade, a Petrobras, olha só. Se você faz isso, e faz isso aqui, na realidade a Petrobras teve um lucro de 29.500. E é compatível com o lucro anterior. 23.014. E ele tem aqui isso daqui é lucro, não é antes do imposto de renda, não. Isso é lucro líquido mesmo. Desculpe, deixa eu alterar isso aqui logo porque eu não. O lucro líquido da Petrobras, 29.500. É compatível, né? Está sendo maior do que o lucro anterior que ele teve. Se nós olharmos aqui, o grande problema da Petrobras, aqui dá mais ou menos um aumento de 11% das receitas. O custo, se você calcular aí com a sua máquina calculadora, vai dar mais ou menos 9% de aumento. Mas aqui o problema está na despesa. As despesas aumentaram 48%, eu acho. 48 ou 46, não estou me lembrando agora no momento. Aqui que está o grande problema. Só que com balanço, né, desta maneira, que inclui impairment como despesa e gastos capitalizados como despesa, eu não tenho confiança nesses números. Eu acho que muitas despesas aqui podem ser referentes aos gastos capitalizados, aos impairment, foi jogado como despesas gerais da empresa. E não deveriam. Não sei. Isso aí merece uma análise mais funda. E eu não fiz. Tá certo? Então eu só quero mostrar, dentro do nosso objetivo, que o impairment e gasto capitalizado não poderia estar aqui. Ele deve ser apresentado no demonstrativo das mutações patrimoniais, cujo objetivo é registrar o quê? As alterações que ocorreram no patrimônio durante o exercício. Uma delas é o resultado do exercício. E outras são outras operações, por exemplo, aumento de capital, pagamento de dividendo, roubo, foi o caso aí do gasto capitalizado, e impairment também tem roubo. Tá certo? Isso foi o grande erro apresentado e dentro da lógica do que nós apresentamos na apuração de resultado econômico, que nós estamos apresentando tão somente de acordo com a filosofia da contabilidade. E a realidade, você olha, eu posso pegar uma receita de um período, não é? E comparar com despesas que não contribuíram para ela. Isso não é resultado. O que houve aqui foi perda financeira. A empresa teve uma perda financeira de 46 milhões, 50 bilhões e 100. Perda financeira não de resultado econômico, que é outra coisa. Resultado econômico é atividade econômica. E essas coisas aqui não são atividades econômicas. É isso que é a realidade. Esse balanço aqui não apresenta a realidade, o balanço da Petrobras. E foi auditado por quem? Pela Pricewaterhouse, né? Uma das 3 maiores do mundo. E outra coisa, a CVM aceitou. Eu realmente fico sem saber o que acontece com a contabilidade no Brasil. Que isso não deveria ser aceito. Tá certo? Existe o demonstrativo de resultado econômico, cujo objetivo é aumentos e diminuições do patrimônio líquido em função da atividade econômica. É isso aqui. Tem um outro, chama-se demonstrativo das mutações patrimoniais, que além de mostrar o aumento do patrimônio líquido proveniente do demonstrativo de resultado econômico, ele apresenta outros aumentos e diminuições que não passaram pelo demonstrativo de resultado. É isso que é a contabilidade.
Isso aqui é um erro brutal. Ok, eu quero agradecer a vocês, espero que eu tenha atingido o meu objetivo, que vocês agora se encontrem numa posição que diga assim, eu estou bastante seguro, eu compreendo realmente o que é apuração de resultado econômico. Foi esse o meu objetivo. E isso num espaço de tempo muito pequeno. Tá certo? Muito obrigado por vocês e até uma próxima aula. Muito obrigado e até.